Vamos à apresentação agora do nosso preletor? Vamos, tá demais hoje, Jairo. Tá demais. Então é o seguinte, apresentamos para vocês o nosso preletor especial dessa manhã. Ele nasceu em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É casado há 9 anos com Nathalie, cujo seu pedido de casamento foi em cima de uma prancha no meio do mar. Ele é pai de uma princesa de 3 anos, a Melina. Teólogo, escritor, autor do excelente livro Jesus Não É Quem Você Pensa. Ama surfar e futebol, torcedor roxo do Internacional. Aí, ó, tem outro sofredor aqui, tem pastor. outro aqui. Hoje ele vive em Indaiatuba, São Paulo, é pastor sênior e fundador da Igreja Batista Redenção, carinhosamente conhecida como RED. Sim, recebam com muito carinho e aplausos o nosso convidado especial, Pastor Tiago Mates. Bom dia. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigado aí pela apresentação tão especial. Feliz de estar aqui em Brasília, terra, lugar que eu aprendi também a gostar muito. Tenho amigos muito especiais aqui, como o Pedro, o pastor Felipe. Conheço já muito da história de vocês como igreja, já acompanho desde a época do Gustavo também. O Gustavo foi alguém que eu conheci também. Então, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês nessa manhã. Interessante que o pessoal citou que eu pedi a Nath em casamento dentro do mar. E o Pedro até falou assim, nossa, e por quê, né? Porque um pedido dentro do mar. Eu não queria correr o risco da Nath dizer não, né? Então, eu preparei 2 pranchas de stand-up, levei ela bem lá no fundo. Ela disse, amor, eu acho que já está bom. Eu disse, não, vamos mais um pouco. E aí eu disse para ela o seguinte, ou você casa comigo ou eu te afogo agora aqui mesmo. E ela disse, tá bom então. Bom, sou casado com a Nath, nós estamos completando nessa semana 10 anos de casamento. Tem que aplaudir a Nath, não eu, tá, gente? Aplaudam a Nath. Tá? Eu costumo dizer, já estou me perdendo aqui na mensagem, né? Eu costumo dizer que o cônjuge, ele é uma lixa celestial, uma lixa espiritual. Eu sou a lixa espiritual da Nath, tá? E a Nath é a minha lixa espiritual. Nós estamos aí há 10 anos juntos, sendo essas lixas e se santificando um ao outro, servindo um ao outro em nome de Jesus. Bom, gente, antes da gente falar do nosso tema de hoje, eu queria só fazer uma propaganda desse livro que já foi apresentado aqui, Jesus Não É Quem Você Pensa. Esse livro foi lançado ano passado pela RED, mas nesse ano a Thomas Nelson lançou ele. E esse livro aqui é fruto de um incômodo do meu coração, por perceber que muitas pessoas ainda não entenderam quem é Jesus. Você já percebeu isso, não é? A galera lá fora fala assim, não, Jesus, eu acredito em Jesus. São pessoas que acreditam em Jesus, mas não conhecem Jesus. Eu costumo dizer que eu não acredito em Jesus. Eu tenho um relacionamento com Jesus, eu conheço Jesus, é totalmente diferente. Então esse livro ele foi escrito para apresentar esse verdadeiro Jesus que quer ter um relacionamento conosco. A maioria das pessoas tem uma ideia de Jesus que não corresponde com o verdadeiro Jesus. É uma caricatura, é uma ideia que eles criaram a partir da sua própria imaginação, de acordo com os seus desejos. É um Jesus à sua imagem. É o que a gente costuma te falar, o Jesus Xuxa, né? Tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, né? E não corresponde ao verdadeiro Jesus. Então, a partir do Evangelho de João, eu apresento esse verdadeiro Jesus da Palavra de Deus. E nós apresentamos Jesus então como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ao longo do livro, né, o livro é todo colorido, cheio de ilustrações. Para quem não gosta de ler, as pessoas que nunca leram um livro estão falando, Tiago, eu li meu primeiro livro na vida, porque é cheio de figurinhas, tá? E o livro termina então com o leão da tribo de Judá, o rei vitorioso que venceu a morte, o nosso Senhor e Salvador. E o livro então ao longo do texto vai fazendo essa transição do cordeiro para o leão, apresentando o verdadeiro Jesus, tá? Tem uma história muito legal que aconteceu
de uma mulher que estava com câncer terminal. A filha dela já orava há 15 anos pela vida dela. E então essa moça entregou o livro para a mãe dela. A mãe dela, católica, /espírita, roxa, nunca quis saber de ir na igreja. E a filha entregou o livro para ela. Ela leu em apenas 3 dias o livro. E essa mãe ligou para a filha dela e falou assim: filha, eu preciso conversar urgentemente com o seu pastor. E aí a moça ligou para mim, eu disse: pode vir. Essa mulher veio com toda a fragilidade dela por conta do tratamento de quimioterapia. Ela chegou na minha sala, no meu escritório, com uma sacola cheia de objetos. E ela disse o seguinte: pastor Tiago, eu li o seu livro e eu entendi que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim aqui porque eu quero me render a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E eu entendi que eu não preciso de mais nada disso. Então ela derramou a sacola no chão, aquele monte de objetos de idolatria dela. Durante toda a vida dela, tinha depositado a confiança dela naquilo. E agora ela disse: eu entendo que não preciso mais disso, Jesus Cristo é suficiente. Ela recebeu a Cristo 3 semanas depois foi batizada. E ela veio a falecer 1 mês depois. Ela não foi curada do corpo, mas ela foi curada no coração e ela recebeu a vida eterna. Nós celebramos isso. Gente, essa é uma das centenas e centenas de histórias e testemunhos que esse livro tem produzido. Então, está aqui feita a propaganda. Se você quiser, tanto para a sua vida ou presentear alguém, você tem a chance de adquirir o livro ali. Tá legal? Bom, gente, o tema sobre o qual eu quero falar com vocês é um tema importante. Uma igreja multigeracional. Uma igreja que é capaz de alcançar todas as gerações. Porque você sabe, né? Cada vez mais o desafio entre gerações tem se criado um abismo entre as gerações. São gerações muito diferentes. E nós, como igreja, precisamos parar para pensar nessa questão sobre como nós vamos transmitir a fé para a próxima geração. Porque se nós não passarmos o bastão da igreja, da fé, do amor por Cristo para a próxima geração, as gerações que estão vindo, se nós não ensinarmos nossos filhos a amarem a Deus, as nossas igrejas locais, elas vão sucumbir. Como disse o autor, o Aubrey Malthus, ele disse o seguinte: organizações não são perpétuas. Por serem feitas de pessoas, eventualmente elas morrerão. A igreja sempre esteve e sempre estará apenas uma geração de sua extinção. Já parou para pensar nisso? A igreja local, gente, ontem o pastor Felipe falou algo muito legal. A igreja de Jesus é um movimento vitorioso e nem as portas do inferno, do Sheol, prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja é invencível. Mas a igreja de Jesus, a igreja de Jesus Cristo, nossas igrejas locais têm data de validade. Já parou para pensar nisso? Veja, a igreja primitiva do Novo Testamento não existe mais. Aquela igreja de Jerusalém não existe mais. Nenhuma das igrejas que foi plantada, nenhuma das igrejas locais, organizações que foram plantadas nos últimos 2.000 anos existem mais. As igrejas locais, elas têm data de validade. A igreja de Jesus não. Então, nós geralmente não falamos sobre isso, porque a gente imagina que a nossa igreja vai perdurar para sempre. Veja que não, veja o que aconteceu na Europa. A Europa hoje é um país extremamente secularizado. Veja o que aconteceu, o bafafá que está, né, da abertura das Olimpíadas e aquela profanação do momento da Santa Ceia de Jesus Cristo que aconteceu ontem. Veja, a Europa foi o berço da fé cristã, gente. O que aconteceu com as igrejas? Elas morreram. E por que elas morreram? Porque elas não souberam passar o bastão da fé para a próxima geração. E se nós, presta atenção, se nós não transmitirmos a fé para a próxima geração,
Nossas igrejas também, a nossa realidade no Brasil pode caminhar na mesma direção que a Europa caminhou e que os Estados Unidos também estão caminhando, porque hoje os Estados Unidos é conhecido como um país pós-cristão. Porque os filhos dos cristãos já não queriam mais saber de Cristo. Nós precisamos falar sobre isso, porque nós temos um grande desafio como igreja de alcançar gerações diferentes, tá? Por exemplo, dá uma olhada aqui, nós temos em nossas igrejas, nós temos a geração Baby Boomer, nós temos que é a geração 45 a 64, nós temos a geração X, 65 a 79, nós temos a geração Y, que é a minha geração, nós temos a geração Z, nós temos a geração C, que é a geração Covid, chamada por alguns de geração Covid, é a geração da minha filha. São gerações completamente diferentes. Ontem eu estava conversando com o Fábio, que é aqui da igreja, e ele está me ajudando nessa logística entre hotel, igreja, e ele estava falando sobre como é difícil entender essa realidade do trabalho agora, o home office. Então, as nossas gerações ali, a geração Y, a geração X, elas viveram essa transição do analógico para o digital. Então, para nós é difícil de entender algumas coisas dessa nova geração Z, que é uma geração nativa digital. A minha filha hoje, ela encara o mundo de uma perspectiva muito diferente da maneira como eu encaro, como minha mãe, a avó dela encara. Porque ela nasceu num mundo diferente. Então a minha filha hoje, e essa geração Z, se comunica, tem uma linguagem diferente, tem um olhar para o mundo, uma perspectiva diferente. E se nós como igreja não compreendermos essas diferenças, se nós como igreja não aprendermos a nos comunicar com essas gerações e transmitir a fé para essas gerações, nós iremos sucumbir em nossas igrejas locais. Então nós precisamos parar para pensar sobre como ser uma igreja alicerçada em Jesus, mas que vai transmitir a fé para cada geração, diante de suas diferenças e diante dos seus desafios. Eu não acredito nesse negócio de que uma igreja, ela tem que ser para uma geração só. Já ouviu falar, aquela igreja lá é para jovens. Não acredito nisso. Não, isso não é uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que alcança todas as gerações. É uma igreja que alcança tanto os jovens quanto os idosos. Pela graça de Deus, lá na Rede nós temos tido a chance de alcançar gerações diferentes, como por exemplo, nós alcançamos a Dona Isabel, que com 102 anos, tomou uma decisão com Cristo Jesus lá na Rede. 102 anos, aos 51 do segundo tempo. Ela morreu aos 103 anos, gente. Ela tomou uma decisão com Cristo. E ela nem era da geração, daquele quadro lá, ela é da geração M. O que é geração M? Geração Matusalém. Foi alcançada. É possível alcançar essa geração. Mas ao mesmo tempo, a mesma igreja que alcançou a Dona Isabel, alcançou também o João, que é da geração Z, que tem apenas 8 anos de idade, agora 9 anos de idade, é campeão paulista de tênis. E uma das coisas que os pais dele falaram que eu achei incrível é que João, ele ouve as mensagens da Rede, ele só tem 9 anos. Eu sou um pastor que tem um problema, eu prego durante 1h10 lá na igreja. Os cultos têm 1h30, 1h10 a pregação. O João, assim como outras crianças, os pais falam assim, ele não quer ir para o Kids porque ele quer ouvir a mensagem. Ele ouve toda semana de novo a mensagem, ele ouve no Spotify, ele ouve no YouTube. Nós vamos para São Paulo, ele vai ouvindo, nós voltamos, ele volta ouvindo. Ele é viciado em ouvir as mensagens, ou seja, sabe esse negócio de, a nova geração não gosta de ouvir a Bíblia, de estudar a Bíblia. É mentira, eles gostam. A questão é, como nós estamos pregando a palavra, como nós estamos ensinando, ou seja, é possível ser igreja para todas as gerações, e é sobre isso que eu quero falar então com vocês, como nós podemos construir uma igreja
multigeracional, como nós podemos construir igrejas que vão alcançar todas as gerações, inclusive vão passar o bastão da fé para a próxima geração. Como nós podemos, a pergunta que muita gente tem feito para mim é a seguinte, Felipe, até que hora eu tenho aqui? Alguém sabe até que hora eu tenho? Ah, tá lá, tá bom, tenho pouco tempo, já consumi boa parte. A pergunta que muita gente tem feito para mim é, Tiago, como nós podemos ser uma igreja para o futuro? A gente tem medo do futuro, não é? A gente vê ali a abertura das Olimpíadas e a gente fica pensando assim, como nós podemos ser uma igreja para o futuro? Olha o que está acontecendo com o mundo. Gente, eu quero cantar a bola aqui, de 3 princípios atemporais, não é novidade. São princípios que vocês como igreja já estão vivendo, já estão aplicando. 3 princípios atemporais, e são 3 princípios atemporais que eu aprendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi o maior plantador de igrejas do mundo, e ele nos ensinou a plantar igrejas para o futuro, igrejas para o presente e para o futuro. São 3 princípios atemporais de Paulo. O primeiro princípio atemporal de Paulo, que ele disse para o jovem Timóteo, quando Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, Paulo disse, Timóteo, construa uma igreja fundamentada na palavra, construa uma igreja bíblica. Ele disse, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Que ele disse, pregue a palavra. Gente, o que a gente precisa pregar para alcançar o mundo? Pregar a palavra. O que a gente precisa fazer para alcançar o não cristão? Pregar a palavra. Mas a gente só deve pregar a palavra quando a gente estiver num ambiente favorável? Não, o texto diz, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Nós estamos vivendo um momento favorável para pregar o evangelho? Não. O mundo odeia a verdade. Como disse Spurgeon, por que o mundo odeia a Bíblia? Por que o mundo odeia o cristianismo? Por que as Olimpíadas zombaram do cristianismo? Porque o cristianismo e a palavra de Deus contém o que o mundo odeia, contém a verdade. Então nós vamos pregar a verdade só quando a ocasião for favorável? Não, nós vamos continuar pregando essa verdade que incomoda, é uma verdade que é inconveniente, e nós pregamos, seja o ambiente seja favorável, quer não seja favorável, o que nós devemos fazer é pregar a palavra, porque a palavra é o poder de Deus. Então, gente, o problema com a palavra é que a Bíblia é a verdade. Então, como verdade, ela vai dizer o que está errado, ela vai apontar o que está errado, ela vai corrigir, ela vai repreender, e ela vai mostrar o caminho correto, e vai encorajar com paciência e bom ensino. Então, o primeiro lugar que eu quero destacar é que a Bíblia é a verdade. O nosso mundo tem relativizado todas as coisas, dizendo que não existe certo ou errado, existe o que é bom para você. As Olimpíadas da França, desculpa estar citando muito isso, mas ficou claro, escancarado para nós, essa desconstrução daquilo que é o padrão. Houve uma desconstrução do padrão das Olimpíadas, ou seja, uma relativização, tudo foi diferente, é um olhar novo para a coisa. É um mundo que está tentando desconstruir as verdades absolutas, mas nós como cristãos sabemos que existe uma verdade absoluta. A Bíblia, nós não podemos relativizar a Bíblia. Até pastores estão tentando relativizar a Bíblia. E tem muita gente que acha que para alcançar a nova geração, precisa suavizar o discurso do Evangelho. Não vamos pegar tão pesado. Não vamos falar sobre pecado. Eu lembro que quando eu comecei o projeto da Rede, eu tinha um sonho, estava contando para o pastor Felipe ali e o Pedro, que eu tinha um sonho de ter uma casa só para os jovens. Então quando a gente começou a Rede, eu sempre acreditei o seguinte, o jovem precisa de um ambiente só para ele. E a igreja não tinha recursos. Então a igreja falou assim, Tiago, o sonho é legal, mas nós não temos condições. E eu acredito que dinheiro segue a visão.
dinheiro segue a visão. E aí eu preguei isso para a igreja, e uma mulher da igreja veio e disse assim: Tiago, está aqui minha casa, ela está parada faz 5 anos, eu sempre sonhei que essa casa fosse usada para o reino de Deus. E ela deu a casa para a igreja, para a gente usar a casa que a gente usou durante 3, 4 anos. Era uma mansão na beira do Parque Ecológico de Indaiatuba, na melhor região de Indaiatuba. Essa casa tinha uma sala gigante, piscina, e nós enchemos a casa com pebolim, sinuca, videogame com dança para as meninas, videogame para os meninos com futebol, com FIFA. A casa tinha puff, sofá. A gente preencheu a casa com uma porção de coisas legais. E lá eu fazia programação de jovens, eu pregava a palavra durante 1 hora e depois a galera curtia aquela casa, o ambiente. Aí eu trouxe 2 seminaristas para trabalharem comigo. E eu falei: olha, como nós estamos começando a igreja, eu sou pastor de igreja, eu estava pastoreando os jovens também. Eu deixei os jovens com eles. Eu falei: olha, eu quero que vocês façam um projeto, me apresentem, a casa está aí, e eu quero que vocês façam um projeto para o trabalho desse semestre. E eles se prepararam, fizeram um planejamento e eles trouxeram para mim. Eles disseram: Tiago, está aqui o planejamento. Olha o planejamento deles. Tiago, nós decidimos que nós não vamos mais cantar louvor aqui na programação dos jovens. Nós vamos tocar uma música ambiente, com músicas que a galera de fora conhece. Que a gente quer ganhar a galera de fora, então a gente não vai cantar louvor, que a galera não gosta mais de cantar. E eles falaram outra coisa: o plano também é o seguinte: a gente não vai dar estudo bíblico, a gente vai pegar uma música do mundo e a gente vai analisar e refletir sobre essa música. Aí eu virei para eles e falei assim: cancela o projeto, está cancelado, deixa que eu vou continuar fazendo planejamento e vocês vão só seguir ordens. E eu disse para eles o seguinte: eu nunca vou abrir mão da única coisa que pode transformar a vida desses jovens, é a palavra de Deus. E os jovens não devem ser poupados das duras verdades espirituais. Veja, o Tom Rainer, que foi aqui ontem apresentado, como escritor pelo pastor Felipe, inclusive faz parte do kit que está sendo vendido esse livro. O Tom Rainer, ele fez uma pesquisa sobre as igrejas que estão alcançando os jovens, igrejas que estão passando bastão. E ele descobriu algo: suavizar ou relativizar a Bíblia não é a resposta para alcançar uma geração mais jovem para Cristo. Eles não querem ser poupados das duras verdades espirituais. Gente, suavizar, relativizar o discurso não vai ajudar a igreja, não. Doses açucaradas de cristianismo vão destruir a igreja. Pode ser que no começo é bacana, é tudo muito legal, construir aquela igreja com o nome de church, é tudo muito legal, é tudo muito moderno, mas gente, isso vai custar caro para as nossas igrejas, tá? Nós precisamos de igrejas consistentes, nós precisamos de igrejas que estão fundamentadas na palavra, nós precisamos pregar as duras verdades espirituais, porque não é nosso papel convencer e ganhar as pessoas. Não, essa missão é do Espírito Santo. O nosso único papel é pregar a verdade. Prega a verdade, quer a ocasião seja favorável, quer não. O nosso papel é pregar, e o papel do Espírito Santo é convencer. Então esse é o nosso papel. Segundo lugar, a Bíblia é poderosa. Gente, eu vejo que há um esforço muito grande hoje para assim, a gente precisa ganhar as pessoas. Não, gente, a palavra de Deus é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para ganhar almas, para ganhar vidas, para ganhar pessoas. Eu costumo dizer que na minha casa nós não tínhamos decoração, nós tínhamos a Bíblia espalhada pela casa. Então em todos os cômodos da casa tinha a Bíblia. E todo café da manhã, de manhã, tinha um versículo bíblico gigante na frente da mesa do café da manhã, escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, em letras garrafais. Todo dia eu lia aquele texto. Aos 14 anos, eu costumo dizer que aquelas palavras saltaram da parede e vieram parar no meu coração. Eu recebi meu chamado para ser pastor, eu recebi o chamado para o ID. E ali eu percebi o que Hebreus 4,12 diz, que a palavra de Deus é viva e poderosa. Prega a palavra. A Bíblia é relevante. Nós não precisamos atualizar a Bíblia. Como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. A Bíblia é extremamente atual.
Então, agora a questão, o grande desafio que nós precisamos entender é o que Paulo diz aqui. Nós precisamos pregar a palavra com bom ensino. O problema de muitas das nossas igrejas é que nós pregamos a palavra, mas não pregamos com bom ensino. Prega a palavra, mas com bom ensino. O que é um bom ensino? Essa é uma excelente pergunta. O que é bom ensino? Eu vou dizer que bom ensino tem a ver com duas coisas. Primeira coisa, o bom ensino da palavra é um ensino que aponta para Cristo. É uma pregação cristocêntrica. É a pregação que aponta para Jesus. A igreja que prega a palavra com bom ensino é a igreja que mostra que a palavra aponta para Jesus. A palavra de capa a capa, do começo ao fim, é sobre Jesus. Segundo lugar, eu creio que o bom ensino é um ensino que não só faz uma análise do texto no seu contexto, mas que também interpreta esse texto à luz do nosso tempo. É um ensino que aplica essas verdades imutáveis à nossa cultura mutável. Então, o bom ensino é quando a gente consegue pegar a Bíblia dentro do seu contexto, fazendo uma interpretação correta, mas nós aplicamos isso à realidade das pessoas no seu dia a dia. Paulo, gente, foi brilhante nisso. Eu vou contar para vocês um segredo hermenêutico para ler as cartas de Paulo. Gente, as cartas de Paulo estão divididas em duas partes. A primeira parte é uma parte teórica. A segunda parte é uma parte prática. Por isso, todas as cartas de Paulo, quando elas chegam lá no meio da carta, elas têm um portanto. Romanos 12 tem lá, né? Rogo-vos, pois, capítulo 12, rogo-vos, pois, portanto, ele começa, portanto, rogo-vos, pois, diante das misericórdias de Deus, que apresentem, essa é a aplicação dele. Aí ele começa a aplicar. Então agora, já que Cristo nos amou, cada um ame seu irmão. Aí lá em Efésios ele vai dizer assim: portanto, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, abandonem a mentira. Ou seja, Paulo sempre na primeira parte, ele traz uma parte teórica mostrando o que Cristo fez. Na segunda parte ele vai mostrar agora como nós vivemos à luz daquilo que Cristo fez. Então o bom ensino é esse ensino que não apenas interpreta corretamente, mas aplica corretamente o ensino ao nosso tempo. E é aí que muitos pastores e muitas igrejas têm falhado. Tem muita gente nas nossas igrejas que sabem tudo sobre Gálatas, mas não entenderam o que Gálatas tem a ver com a sua vida. É como o cara que foi para a igreja e a esposa perguntou: o que você aprendeu hoje? Eu aprendi sobre Gálatas 2. Oh, que legal. E o que você aprendeu sobre Gálatas 2 para a sua vida? Não sei, aprendi sobre Gálatas 2. Então a grande questão que o John Stott levanta é a seguinte: a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar a mensagem imutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Não se trata de uma nova composição. Nós não podemos criar uma nova palavra. O que nós estamos fazendo é interpretar a palavra, a mensagem imutável, e traduzir a fé para o idioma contemporâneo. Porque a Bíblia foi escrita há 3.000 anos, 2.000 anos, e nós hoje precisamos traduzir isso com simplicidade para que cada pessoa possa compreender. Esse é o nosso desafio. Então a pergunta que move a minha vida, nosso ministério como igreja, tem sido essa: como relacionar o evangelho imutável à mutante cultura ao nosso redor? Como relacionar? Como nós podemos apresentar o evangelho imutável a uma cultura mutante? Gente, quando eu tinha 14 anos, eu recebi meu chamado, e eu surfo desde os 13 anos. Eu sempre fui aquele cara que era amigo da galera da pá virada, sabe? Eu sempre fui aquele cara da turma do fundo. E a grande pergunta que eu sempre fiz para mim é: como levar a turma do fundo para a igreja? Como a gente leva a turma do fundo para a igreja? A turma do fundo não quer ir para a igreja, nem a turma da frente, né, quer ir.
Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu recebi meu chamado e eu queria levar meus amigos a Cristo. E eu decidi levá-los para a igreja. Só que quando eu levei eles para a igreja, eu dei de cara com uma barreira, um obstáculo. Eles chegaram no culto e eles não entenderam nada. A minha igreja era uma igreja pequena, muito tradicional. Era uma igreja bíblica, fundamentada na palavra, mas que não sabia traduzir a fé para o idioma contemporâneo. Então, quando terminou o culto, eles viraram para mim e falaram assim: Tiago, nós detestamos, nós não entendemos nada, nunca mais nos convide para vir na sua igreja e nunca mais venha com esse papo de Jesus para cima da gente. E ali foi uma grande frustração para mim, mas foi a partir dessa frustração que surgiu um sonho na minha vida. Eu comecei um trabalho com os meus amigos durante a semana, com a autorização da liderança da igreja. Com 15 anos ali mais ou menos, eu comecei esse trabalho. E durante a semana eu levava eles e a gente praticava esporte, a gente jogava ping-pong, ouvia música, tinha comida. E o trabalho foi crescendo, crescendo. E eu fui compartilhando o evangelho numa outra linguagem com eles, criando um relacionamento. Eu costumo dizer que com o não cristão, primeiro a gente se conecta relacionalmente, para depois comunicar a verdade. E então ali um dia eles viraram para mim e falaram assim: Tiago, já que você vai ser pastor, o dia que você tiver uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. E ali Deus colocou o sonho na minha vida de construir uma igreja que fosse fundamentada na palavra, mas que soubesse traduzir a fé por idioma contemporâneo. Essa é a igreja Red, a igreja que eu pastoreio hoje. Uma igreja fundamentada na palavra, mas que traduz a fé para o idioma contemporâneo. Portanto, o primeiro princípio de Paulo para a gente construir a igreja do futuro, a igreja temporal, é uma igreja fundamentada na palavra, mas com bom ensino. Segundo princípio de Paulo é uma igreja contemporânea. Por quê? Paulo vai falar em 1 Coríntios 9, 22 e 23, ele vai dizer: quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. O que ele está dizendo no contexto? Quando estou com os judeus, eu falo como judeu. Quando eu estou com os gentios, eu me porto como se eu fosse um gentio, como se eu não estivesse debaixo da lei. Eu me conecto com cada público diferente. Quando eu estou com os fracos, eu também me torno fraco. Sim, eu tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. O que Paulo está falando é que ele entendeu a necessidade que nós temos para comunicar o evangelho, nós precisamos nos conectar com pessoas diferentes, com os de fora, e ser sensíveis à cultura dessas pessoas, para que nós possamos então comunicar a verdade do evangelho. Gente, Paulo fez isso com maestria. Paulo, quando ele estava em Atenas, ele saiu olhando para a cidade, e ele diz no texto: eu observei detalhadamente, cuidadosamente a cidade, e eu observei que vocês vivem assim. E Paulo, no discurso dele em Atenas, em Atos 17, Paulo ele citou um poeta que não era cristão. Paulo citou um poeta da Grécia, que era conhecido em Atenas, celebrado em Atenas, e a partir daquele poeta, Paulo trouxe uma verdade que ele trouxe para uma questão bíblica. Você está entendendo a criatividade de Paulo? Paulo foi sensível à cultura daquelas pessoas, ele se conectou com elas, ele ganhou a atenção delas para comunicar o evangelho. Gente, isso é incrível. Ele fala: eu tento encontrar algum ponto em comum. Paulo, ele fazia esse esforço para quando ele ia comunicar o evangelho, ele queria que a pessoa se conectasse com ele, ele queria criar uma conexão, para que a pessoa abrisse o coração e ele pudesse comunicar a verdade do evangelho. Ele diz: faço tudo isso para espalhar as boas novas. Então, como diz o Hernandes Dias Lopes, Paulo não está falando de uma vida dupla. O que ele está defendendo é uma maleabilidade, uma flexibilidade e uma adaptabilidade metodológica para apresentar o evangelho em diversos contextos. É uma flexibilidade, é uma sensibilidade. Paulo não apoia a ideia de ajustar a mensagem
para agradar ao auditório. Ele ensinava, porém, que precisamos ser sensíveis à cultura das pessoas a quem pregamos, a fim de não criarmos obstáculos ao progresso do Evangelho. Ser sensíveis à cultura das pessoas ao nosso redor, para não criarmos obstáculos ao progresso do Evangelho. Gente, isso é fantástico, porque nós como cristãos, nós não somos sensíveis à cultura das pessoas ao nosso redor, os de fora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, o não cristão, ele olha para nós como cristãos e ele acha a gente, eles nos acham estranhos, extremamente estranhos. Porque nós como cristãos, nós temos um gueto, nós temos uma linguagem, muitas igrejas têm até um tipo de roupa de vestir. Então o não cristão, quando ele entra na igreja, ele não sabe nem como cumprimentar as pessoas na porta. Porque ele chega na porta, o irmão já vira para ele e fala assim: graça e paz. E gente, lá na rede, pensando nisso, né? Porque assim, o não cristão, quando ele chega na igreja, primeiro que o não cristão não quer ir para a igreja. E tem muita gente que fala assim: não, mas eles têm que vir para a igreja pela palavra. Pois é, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele não sabe nada da palavra. Ele não vai vir pela palavra, porque ele não sabe nem quem é, ele não sabe nada sobre Deus. O que ele vai vir fazer na igreja? Como nós vamos trazê-lo para a igreja? Então ele, em primeiro lugar, tudo que ele sabe sobre a igreja é o que ele vê na televisão. E o que ele vê na televisão não é bom. O que ele vê na televisão cria preconceitos nele. Então sempre que o não cristão está vindo na igreja, ele está vindo muito a contragosto. E muitas vezes ele está vindo e aquela é a única chance. Quantas vezes você já tentou trazer teu amigo e ele não quer vir, mas um dia ele aceitou, e aí você ficou pensando assim: ai, tomara que hoje o culto não fale nada que seja complicado. Você senta do lado dele e você fica sofrendo, né? Lá na rede, pensando nesse preconceito que o não cristão tem, nós construímos um processo de entrada na igreja para destruir obstáculos possíveis, os obstáculos possíveis, que são obstáculos que nós criamos, não são coisas bíblicas, são obstáculos que nós criamos. Então, por exemplo, lá na rede nós decidimos o seguinte, vou dar um exemplo: ao invés da gente falar assim para o cara que chega, graça e paz, e o cara não saber o que falar, a gente fala assim: bom dia, seja bem-vindo. A pessoa fala assim: ah, bom dia, eu entendi, bom dia eu entendo. E gente, nós criamos um costume de falar bom dia. Fazem 11 anos de rede que eu falo bom dia. E esses dias eu fui numa igreja e eu fui pregar lá. Quando eu cheguei na igreja, o irmão virou assim e falou para mim: graça e paz, pastor. E eu falei assim: ah, para você também. Eu fiquei meio perdido. Gente, pastor Tiago, não sabia o que responder para o cara. Eu estou tão fora dessa cultura, desse linguajar, que eu não sei. Imagina o não cristão, gente. Ele já se sente constrangido na porta, porque ele não sabe o que falar. E aí muitas vezes ele entra na igreja e a igreja está lá cantando assim: incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia. E o cara fala assim: eu vou ficar perto da porta, porque se incendiar, eu saio correndo. E aí o povo começa a cantar: Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. O cara fala assim: meu Deus, se o leão aparecer, eu também saio correndo. Gente, vamos falar uma coisa. Nós somos estranhos, não somos? Nós somos muito estranhos. Então nós podemos ser sensíveis para perceber que algumas coisas que nós fazemos se tornam obstáculos para o não cristão. E nós podemos então ser sensíveis a isso e se conectar com eles para comunicar a verdade do Evangelho. Eu vou dar um exemplo para vocês de obstáculos que nós podemos remover. Um exemplo: o Tom Rainer, ele escreveu o livro Igreja Acolhedora. Nesse livro ele levantou 10 coisas que afastam o não cristão da igreja. 10 coisas. Sabe qual é a número 1 que afasta o não cristão da igreja? Nos Estados Unidos, é a pesquisa do Tom Rainer. Se vocês fazem isso, me perdoem, mas é a pesquisa do Tom Rainer nos Estados Unidos. Sabe qual é a número 1 que afasta o não cristão da igreja? Apresentar visitantes no culto. É a número 1. Porque o não cristão, imagina, ele não quer ir,
Aí, depois do graça e paz, a gente fala para o não cristão assim, ó, fica de pé, vamos cantar para o irmão, né? Visitante, seja bem-vindo. Gente, o cara fala assim, eu nunca mais volto nesse lugar. Tem gente que gosta, né? Eu estou dando um exemplo, gente, cada igreja, isso é forma, tá? Por que eu estou falando isso? Lá na Red nós decidimos tirar isso e nós então fizemos o que vocês também têm aqui, um cartão para o visitante. Então tem um estacionamento que ele chegou na igreja, tem uma placa assim, liga o pisca-alerta. Aí ele vai ter um estacionamento só de visitante. Aí todo mundo já sabe que é visitante. Vou entregar um cartão de visitante para ele, o cartão VIP. O cartão VIP é desse tamanho. Por que o cartão VIP é desse tamanho? Porque aí a gente não precisa pedir para ele ficar de pé. O cartão já é o tchan. Todo mundo na igreja vai ver ele com o cartão vermelho chamativo. Ó, tem um visitante ali. E a cultura que nós criamos é, chega no visitante, dá um oi para ele, dá um bom dia para ele, pergunta se ele está bem. Aí o melhor lugar para ele sentar é dele. Depois no final tem uma sala VIP com café para o visitante, com chocolate para o visitante. E assim a gente vai se conectando com ele. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que nós podemos repensar os formatos. Então, deixa eu só chamar a atenção para algo. Com relação ao evangelho, nós não podemos nos isolar da cultura e perder a relevância, mas também não podemos nos conformar com a cultura e perder a identidade, tá? Então, a gente precisa entender a diferença entre forma e essência, tá? Entender a diferença entre forma e essência. O que significa isso? Deixa eu apresentar para vocês isso aqui. Essência é uma mão fechada. Forma é uma mão aberta, tá? A igreja na sua essência, ela tem que ser fiel. Ela tem uma mensagem eterna. Ela não pode abrir mão. A mensagem não muda. É essência. Agora, na forma como nós apresentamos a verdade, nós podemos ser criativos. Eu costumo dizer que é uma bandeja na qual nós apresentamos a verdade que é imutável. Nós podemos ter métodos atuais, podemos ser criativos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A igreja, na sua essência, ela é um organismo. Como o Felipe disse ontem, a igreja, ela não é um prédio. A igreja ela é feita de pessoas, pedras vivas. Agora, a igreja como organização, ela tem prédio. O prédio é essência? Não, o prédio é forma. As pessoas são, os salvos em Cristo são a essência da igreja. O problema é que quando esse grupo começa a crescer, essa é a história de vocês, eu conheço a história de vocês. Era um pequeno grupo que cresceu, a Red foi assim também, um pequeno grupo que começou numa garagem. O grupo começa a crescer, precisa alugar um novo espaço. Para alugar um novo espaço e reformar esse espaço, precisa recolher ofertas. E para recolher as ofertas, precisa de uma conta para depositar, precisa de um CNPJ. Para ter CNPJ de igreja, precisa de estatuto, precisa de membresia, precisa de diretoria, precisa de tesouraria, precisa de conselho fiscal. Gente, a Bíblia não fala sobre estatuto, a Bíblia não fala sobre membresia, a Bíblia não fala sobre conselho fiscal, a Bíblia não fala sobre tesouraria. O que é isso? É forma. Isso é forma, isso é organização. Mas a organização é necessária para trazer uma estrutura para que esse organismo cresça. Eu costumo comparar isso com a treliça e a videira. Lá em Indaiatuba nós temos uma região de plantadores de videiras, de uva. E você vai passar lá, você vai ver que todos os plantadores de uva, eles constroem uma estrutura chamada treliça. E a treliça, a videira ela é plantada nessa treliça porque a videira ela vai crescer e se espalhar a partir dessa estrutura, que garante que ela vai crescer de maneira saudável e vai ter sustentação para os seus frutos. Então, gente, a organização, a forma, ela existe para sustentar a videira. A forma serve à essência, a forma serve à função. O problema é que ao longo do tempo as igrejas vão invertendo isso. A organização vai se tornando mais importante que o organismo. O prédio vai se tornando mais importante que as pessoas. O banco de madeira que a igreja comprou em 1920 não pode ser tirado porque aquele banco foi colocado ali. Mas espera aí, o banco é
forma. As pessoas são essência. Gente, o banco pode mudar. O banco pode ser de madeira, o púlpito pode ser de madeira, o púlpito pode ser de acrílico. Não importa, é forma. O que importa não é se o púlpito é de acrílico ou de madeira. O que importa é se no púlpito está sendo pregada a palavra de Deus. Isso é a essência. O problema é que ao longo do tempo nós vamos nos perdendo. Perceba o que acontece com todas as igrejas. A igreja sempre começa como um movimento vivo. Essa igreja é um movimento vivo, que começou num pequeno grupo, e o movimento vai crescendo, um movimento vibrante. Mas conforme o tempo vai passando, ao longo das décadas e séculos, a igreja constrói prédio, a igreja constrói estruturas, a igreja se torna uma grande máquina para sustentar aquilo que cresceu. E aí então, ao longo do tempo, a igreja se torna um monumento. E a igreja passa de um movimento vibrante para um monumento estático. E aí ela vive de celebrar o seu passado, o seu fundador e o prédio que ela construiu. E a igreja perde a essência. Então, gente, a igreja pode ser criativa. Nós podemos repensar os formatos sem abrir mão da mensagem, sem abrir mão da verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês. A igreja medieval, ela estava perdendo membros, tá? E ela tomou uma decisão, porque o povo era analfabeto, ninguém entendia a missa era em latim. Então a igreja medieval tomou uma decisão: vamos trazer a arte para dentro da igreja. Foi uma medida criativa, trazer a arte para dentro da igreja. E aí eles começaram a pintar o teto da Capela Sistina, começaram a pintar as colunas, e começaram a produzir imagens dentro do templo. Por quê? Nós não temos imagens. Eu estava ouvindo hoje de manhã uma pessoa falando sobre isso, que existem pesquisas científicas que mostram que a nossa atenção, nós temos 2 vezes mais atenção quando nós vemos e ouvimos, ao invés de só ouvir. Nós absorvemos mais, nossa mente absorve mais. Então eles usaram essa medida criativa para atrair o público. Isso trouxe de volta os fiéis para dentro da igreja, porque o pessoal podia entender a verdade, não apenas ouvindo, mas também vendo. Eles começaram a pintar histórias bíblicas e princípios que eles queriam transmitir de sua história. E então eles trouxeram a tecnologia para dentro da igreja. Qual foi a tecnologia do século X? O vitral. O que era o vitral, senão uma tela que transmitia uma imagem? Eles não tinham telão de LED, eles não tinham projetor, que é a tecnologia do nosso século 21. O que eles tinham no século X era o vidro. Eles faziam aquele vidro colorido, o sol batia naquele vidro, e aquele sol refletindo ali gerava um espectro de cores, com uma estética linda, uma luz azul, uma luz vermelha, e uma imagem viva. Não sei quem já foi na PIB Curitiba. A PIB Curitiba é uma grande igreja batista lá em Curitiba. E a PIB Curitiba trouxe lá da Europa vitrais gigantes. Um dia eu estava lá na PIB Curitiba e o sol bateu no vitral e entrou uma luz azul dentro do templo. E aí eu olhei, nossa, que coisa bonita, estética, forma. A Bíblia não fala dessa questão estética da igreja, é forma. E aí tem gente que critica a iluminação da igreja. Está vendo essa luz azul? Tem gente que fala assim, não, essas igrejas que têm iluminação azul. Gente, qual é a diferença da luz azul do vitral para a luz azul dessa lâmpada? Sabe qual é a diferença? Luz elétrica e luz natural. Mas o azul é o mesmo. Isso é forma. Nós temos a tecnologia à nossa disposição. É forma. Então nós podemos usar a forma para transmitir a mensagem. Nós podemos ser uma igreja bíblica, mas uma igreja contemporânea, que apresenta a verdade para o nosso tempo e se conecta com essas pessoas que vivem atrás da tela, atrás do celular. Nós podemos ser criativos na maneira como nós apresentamos a verdade, tá? E eu vou correr para encerrar. Olha o que Paulo diz: fazendo todo o possível para salvar alguns. Gente, o que a gente pode fazer para alcançar os de fora? Paulo está dizendo todo possível. Paulo fazia tudo o que era possível. O que não era possível ele não fazia. Não é possível abrir mão da verdade, mas é possível
a gente mudar um pouco nossos formatos e preferências pessoais, para ser sensível à cultura dos de fora e remover alguns obstáculos que impedem eles de conhecer a verdade. Como disse Bonhoeffer, a igreja só é igreja quando ela existe para os outros. Gente, sabia disso? Igreja só é igreja quando ela existe para os de fora. Essa igreja não existe para vocês. Essa igreja está aqui para alcançar quem está lá fora. E vocês só serão uma igreja de verdade enquanto o foco de vocês estiver para fora. Quando o foco de vocês se voltar para dentro, vocês deixaram de ser igreja. Como diz o Tom Rainer, os membros da igreja devem tomar a decisão consciente de parar de olhar para o próprio umbigo e começar a alcançar os de fora. Uma comunidade fechada e focada em si mesma é um grupo doente, porque seus membros estão deixando de lado o vínculo que os mantém unidos. E ele diz, uma igreja vital concentra-se na mensagem de Jesus Cristo e na proclamação dessa mensagem àqueles que estão fora da igreja. A construção de ambientes irresistíveis, pergunta, né, como seria a igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho de Jesus? O evangelho ofende. A gente não pode remover esse obstáculo, mas os outros obstáculos nós podemos. A força de uma linguagem comum. E por último, gente, para encerrar, por conta do tempo, uma igreja simples. Paulo vai trazer o último princípio que é importante para as nossas igrejas. Ele vai dizer, Efésios 4:12, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Gente, Efésios 4:11, que é o contexto desse texto, ele diz que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E qual é o papel dessa liderança? Ele vai dizer, essa liderança é responsável por preparar o povo santo para realizar a sua obra. Gente, de quem é a obra de Deus no mundo? Quem faz a obra de Deus no mundo? Não é o pastor, é a igreja. E o papel do pastor é preparar o povo para realizar a sua obra dentro da igreja e fora da igreja. Porque a gente constituiu na nossa ideia errada, nossa ideia distante da palavra, a gente construiu uma ideia de igreja que o pastor era responsável por tudo na igreja. Na verdade, não. O pastor é responsável por equipar, preparar as pessoas para trabalharem. Quem trabalha não é o pastor. O trabalho do pastor é equipar, capacitar as pessoas para realizar o seu trabalho. E Efésios 4 vai continuar dizendo que a igreja só cresce de maneira saudável à medida que cada parte realiza a sua função. Então, nós construímos igrejas muito distantes da Bíblia, quando nós construímos a igreja em cima da figura do pastor. São igrejas antibíblicas. Uma igreja antibíblica é uma igreja que está apoiada na figura do pastor. Porque a obra da igreja é do povo. E o papel do pastor é equipar, preparar as pessoas para realizarem a sua função. E a igreja só cresce de maneira saudável à medida que cada parte realiza a sua função. Se uma parte não realiza a sua função, o que Paulo diz? Todo o corpo sofre. Isso faz explodir nossa cabeça e repensar nosso modelo de igreja, não é? Nós precisamos construir igrejas engajadas na obra, no trabalho, no serviço. E diz que o papel do pastor é conduzir esse povo, capacitando até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, qual é o alvo do pastoreio? É produzir discípulos maduros e engajados. Qual é o trabalho do Felipe? Qual é o trabalho do Pedro? Qual é o trabalho de nós pastores? Tá? Acho que eu me perdi aqui na apresentação, né? Deixa eu passar rapidinho lá, só para a gente encerrar. Qual é o trabalho de nós pastores? É produzir discípulos maduros. O pastor não está aqui para entreter você. O Felipe não está aqui para entreter você. O Felipe não está aqui para assumir todo o trabalho dessa igreja. O pastor Felipe está aqui para produzir discípulos maduros e engajados. A pergunta que nós precisamos fazer é: estamos produzindo discípulos maduros e engajados? Porque nosso papel como pastores é levar as pessoas da imaturidade à maturidade. Como a maioria das igrejas faz isso, não há uma clareza.
Vamos fazer coral, vamos fazer evento disso, evento daquilo outro, e a gente construiu um modelo de igreja baseado em eventos, ativismo. Mas eu costumo dizer que ativismo não edifica as pessoas, ativismo destrói a vida das pessoas, porque o crente tem que estar lá na igreja, segunda noite, culto da mulher, terça noite, culto do homem, quarta noite, culto de oração, quinta noite, culto do vô, sexta noite, culto do pet, sábado, culto do descarrego, domingo, e o pastor quer que você esteja em todas as programações, e aí você não tem mais tempo para o casamento, não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para os filhos, não tem mais tempo nem para o seu trabalho, porque você vive para os eventos da igreja. E daqui a pouco parece ela, divorciou. Nossa, mas ela servia todo domingo comigo aqui. Sabe por quê? O ativismo mascara aquilo que está acontecendo de verdade na nossa vida. A gente se esconde por trás do trabalho para não mostrar a realidade a respeito da desordem no nosso coração e na nossa vida. Haja visto o que aconteceu com Marta e Maria. Marta trabalhando em desordem, né? Então, Marta estava preocupada com muitas coisas, nossas igrejas estão preocupadas com muitas coisas, mas só uma é necessária: produzir discípulos maduros. E como nós podemos produzir discípulos maduros? Eu costumo dizer que evento é evento, evento sem propósito é evento. E eu tenho dado uma receita, tá, gente? Eu vou dar a receita aqui. Uma igreja grande, vocês querem uma igreja grande? Eu vou dar a receita, vocês vão crescer rapidamente. Vocês querem ser uma igreja famosa e grande? Começa a trazer pastor famoso para pregar aqui. Paga muito dinheiro para trazer Cláudio Duarte, né? Traz outros pastores famosos, celebridades. Paga caro e traz eles. E traz bandas famosas. Traz Morada. Traz as bandas famosas do meio gospel. E todo mês faz um culto especial de evento com pastor famoso e banda famosa. Gente, a igreja de vocês vai crescer assim, ó. Sabe por quê? Crente ama evento. Crente adora entretenimento. Mas nós não estamos aqui para entreter crente. O papel do pastor é ensinar e treinar vocês para que vocês possam servir a Cristo e fazer a obra de Deus no mundo. Esse é o papel do Felipe. Nós, como igreja, tomamos a decisão de focar, ao invés de eventos, focar num processo de formação espiritual. O nosso processo, né, com clareza, tem uma missão clara: levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E todos trabalham em torno dessa missão. Esse é o processo aqui, não vai dar tempo de explicar. Mas é uma igreja simples, que tem clareza na missão e no processo, prioriza relacionamentos e não eventos, proporciona oportunidades de servir, mas acima de tudo, coloca o foco em Jesus. É uma igreja que não perde foco. Nosso alvo é produzir discípulos maduros. Nós estamos aqui para servir Jesus. E nessa simplicidade, nós somos capazes de alcançar nosso objetivo, impactando e transformando pessoas. Qual é o segredo para alcançar todas essas gerações? O segredo é Cristo. É uma igreja focada em Jesus. É uma igreja mais simples, coloca o foco em Jesus, que olha para Jesus, onde tudo é sobre Jesus, e dá oportunidade para que todos na igreja entendam que a parte mais importante da igreja é Jesus, e que cada geração pode fazer parte da igreja servindo a esse Jesus, tá bom? Para refletir, praticar, pregue a palavra. O evangelho sempre foi e sempre será o poder de Deus agindo na igreja e através da igreja. Seja sensível à cultura da sua cidade e ofereça respostas bíblicas centradas no evangelho. E terceiro, pare de olhar para o próprio umbigo e tome a decisão consciente de alcançar os de fora. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pelo nosso tempo juntos aqui. Que o Senhor de fato nos ajude a continuar te servindo com excelência, assim como Paulo fez, mas em nossa geração. Nós queremos servir ao teu propósito, ao propósito de Deus da nossa geração. Nós queremos levar o evangelho, que é o poder de Deus, àquelas pessoas que estão perdidas e precisam se render a Cristo. Que o Senhor nos ajude a sermos sensíveis à nossa cultura, removendo obstáculos possíveis para levar pessoas a Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.